Povo de Deus, sejam muito bem-vindos, que a paz do Senhor seja com você nesse dia. E hoje, meus queridos, vamos meditar na palavra de Deus. Mas antes de entrar na palavra do Senhor, eu convido você para se inscrever no canal e também para você deixar o seu like, porque quando você faz isso, o YouTube entende que esse conteúdo ele é relevante, né? Ele é relevante porque é a palavra de Deus, né? E aqui na palavra do Senhor, meus queridos, que se encontra em Jó 42, versículo 1, diz assim: Então Jó respondeu ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrado. Então a gente vê na palavra do Senhor, meus queridos, que tudo que acontece na sua vida está no controle de Deus. Nada foge. Sejam as coisas boas, sejam as coisas ruins, tudo está dentro daquilo que Deus planejou para a tua vida. A não ser que você saia da presença de Deus, né? Que você siga as suas próprias vontades, as suas próprias paixões. Mas se você é um servo e uma serva de Deus, a tua vida ela está na mão de Deus. E Jó, ele reconheceu isso diante de toda aquela luta que ele estava passando, né? Toda aquela tempestade, né, que o diabo fez Jó passar, mas foi com a permissão de Deus. E Jó, por muitos momentos, ele não entendeu, né? Ele não compreendia por que ele estava passando tudo aquilo, né? Ele não sabia que aquilo ali era a permissão de Deus, que Deus tinha permitido o diabo fazer aquela grande destruição na vida de Jó, né? De matar os filhos, levar os bens de Jó, de colocar aquele câncer maligno em Jó. A palavra do Senhor nos diz que Jó tinha tumores da cabeça aos pés, então era uma coisa muito dolorosa na vida de Jó. Além da dor pelas perdas, né, física, também Jó tinha dores no seu corpo, porque tinha muitos tumores malignos, né? E o diabo ali massacrando, Jó massacrando, mas o Senhor disse: só na alma dele tu não toca, tu não tem poder para matar, né? E Satanás não conseguiu matar porque o Senhor não permitiu. Mas a dor era grande, meus queridos, porque era alguém que estava sendo ferido pelo próprio Satanás, né? Então, não era uma dor pequena. Mas quando Jó, ele queria entender tudo aquilo que estava acontecendo, né? Porque ele olhava para si e via como um homem justo, né? Como um homem que não tinha pecado contra o Senhor. Mas quando o Senhor chamou Jó para conversar, né? Que Jó queria conversar com Deus, quando o Senhor chamou ele a atenção, aqui, quando Deus começa a mostrar para ele toda a grandeza de Deus, né? Deus pergunta para Jó aonde ele estava quando o Senhor fez todas as coisas, né? Então Jó não soube responder. Ele viu que todo o seu conhecimento, toda a sua sabedoria era muito pequena diante de Deus. Porque nós, meus queridos, somos muito pequenos diante de Deus, né? Só Ele é grande, só Ele é o Todo-Poderoso. E a palavra do Senhor diz que Jó reconheceu, né? Ele não tinha como argumentar diante de Deus, né? Não tinha como se justificar diante daquele que é o justo, que é o Todo-Poderoso. E ele diz: bem sei que tudo podes, né? E nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então, meu querido, tudo aquilo que Deus planejou para a tua vida vai acontecer. Até mesmo as coisas boas, as bênçãos que Deus tem para você, primeiro vai vir as lutas, primeiro vai vir as tempestades, né? Mas quanto maior for a luta, maior for a tempestade na tua vida, pode ter certeza que maior será as bênçãos de Deus. Porque Deus ele não vai dar nada para você que você não possa carregar. Nenhuma luta virá se você não puder suportar. Ele vai dar na medida que ele sabe, porque ele te conhece. Ele sabe que você é capaz. Em nenhuma outra época a gente vê na palavra de Deus ninguém sendo provado humanamente como já foi, né? Ninguém, só Jó. Porque o Senhor sabia que só Jó
era um homem íntegro e reto, e ele temia e amava o Senhor, não por os bens que Deus tinha dado para ele, mas porque ele amava o Senhor de todo o seu coração, né? Ele disse: nu eu saí do ventre da minha mãe e nu para lá voltarei, né? Eu vim para esse mundo sem nada, e sem nada eu vou voltar se o Senhor quiser. Até porque, meus queridos, desse mundo a gente não leva nenhum bem material, né? A roupa, o caixão pode ser de luxo, mas fica na terra, na sepultura. Diante de Deus, o homem vai comparecer com as suas obras, né? Então, que você medite nessa palavra. E se você está passando por uma luta no dia de hoje, lembre-se que tudo está no controle de Deus, nada foge. Quando você olhar para a sua dor, para a sua dificuldade, saiba que Deus está contigo. Assim como ele disse com Josué: eu serei contigo aonde quer que tu andares, né? Eu não te deixarei, eu não te abandonarei. O Senhor nunca vai te abandonar em meio a uma luta, meu querido. Nunca. As pessoas abandonam. Na hora da luta, da dificuldade, é muito difícil você encontrar um amigo, um parente que queira estar com você e passar por momentos difíceis. Existe, mas é bem difícil. Mas Deus, quanto mais um momento é difícil na tua vida, mais Ele segura na tua mão para tu não cair. Quanto mais a luta é grande, mais Ele está contigo para te consolar e te dar força. Ele nunca te abandonará. Ainda que você muitas vezes não sinta a presença dele na tua vida, mas Deus nunca vai te abandonar. Ele é tão fiel, meus queridos, que quando Jesus Cristo subiu ao céu, ele disse: eu não vou deixar o meu discípulo sozinho, a minha igreja, né? Eu vou enviar o Consolador, para quando as lutas vier, a dificuldade vier, ele vai estar com vocês, né? Eu vou, mas o Consolador virá. E o Espírito de Deus, meus queridos, ainda está na terra. Eu estava meditando que pouco a gente para pensar no Espírito de Deus, né? Muitas vezes a gente fala muito em Deus, fala muito em Jesus, e não é errado falar, né? Mas muitas vezes a gente se esquece, né? Que Jesus subiu e que ele mandou alguém para ficar aqui conosco, né? O Consolador, o Espírito Santo, né? E muitas vezes a gente nem se liga que ele está tão perto, né? Mas ele está conosco, ele está dentro de nós para nos consolar, para nos ajudar e para nos lembrar aquilo que nós lemos da palavra de Deus, né? Nos ajudando a discernir o bem e o mal, para fazer a escolha do certo e do errado, ele está conosco. Então, que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus Cristo, e você nunca vai estar sozinho, enquanto você estiver na presença de Deus, né? Porque o Senhor Deus, ele diz, né? Asa, o profeta chegou para Asa e falou: ó rei Asa, o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se o buscar, né, ele vai deixar você achar ele. Agora, se você deixar, ele vai te deixar. Então, enquanto nós estiver com o Senhor é fiel e estará conosco.